Vamos lá então, mais uma. Considere uma função real f cuja lei de formação é dada abaixo. Então, reparem que eu tenho uma função f que tem soma de módulos, beleza? Sobre isso, a gente pode afirmar que... Então, quando a gente tem uma situação assim, né, de soma ou subtração de módulos, a gente vai ter que analisar caso a caso de maneira separada. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar esse cara dentro do módulo e a gente vai estudar o sinal dele. Vamos pegar esse cara dentro do módulo e vai estudar o sinal dele, beleza? Então, vou pegar esse aqui, o primeiro, que é mais fácil, ou seja, módulo de x. Então, quem é módulo de x? A gente pode escrever pela definição de módulo, né? É o próprio x se esse cara for positivo, beleza? Ou é o seu sinal oposto se ele for negativo. Tranquilo? O que a gente fez para o módulo de x, a gente também vai fazer para o módulo de x ao quadrado menos 5x menos 6. Mas como é que a gente vai estudar esse cara, né? Então, módulo de x ao quadrado menos 5x menos 6. Será ele mesmo se o resultado aqui de dentro, né, fosse positivo, ou ele oposto se o sinal fosse negativo. Então, se desse um cara negativo dentro do módulo. Então, como é que eu verifico isso? Estudando o sinal de quem está aqui dentro. Ó. Então, a gente vai estudar o sinal dessa função. Ou seja, vamos pegar aqui e vamos encontrar as raízes, se tiver raiz real, beleza? Show? Então, soma 5 produto menos 6. Então, uma raiz aqui é o menos 1 e a outra é o 6, né? 6 menos 1, 5. 6 vezes menos 1, menos 6. Beleza? Então, estudando o sinal, o que a gente tem? Ó? Aqui está o menos 1, aqui está o 6, parábola voltada para cima. Então, significa que antes do menos 1 e depois do 6, eu estou gerando valores positivos, ou seja, a minha primeira expressão, que é valor positivo, ela acontece se o x for menor que menos 1 ou se o x for maior que 6. Vou botar aqui o igual só no maior, beleza? Então, a parte negativa é essa daqui, ó, que é quando eu estou entre menos 1, então menos 1 é menor ou igual a x, ou x maior ou igual a menos 1, e menor que 6, né? Beleza? Show? Então, significa que eu tenho o seguinte, ó. Reparem que o meu domínio está dividido em 4 partes, ó. Vamos ver. 0, menos 1 e 6. Como assim 4 partes? Vou colocar aqui o eixo x, para a gente verificar o domínio. Então, como se eu estivesse construindo o gráfico dessa função em 4 pedaços, ó. Olhando para o menos 1, para o 0 e para o 6. Ó. Então, a gente tem o caso quando é menor que menos 1. Tem o caso quando é menos 1 e 0. Tem o caso entre 0 e 6. E tem o caso quando é maior que 6. Beleza? E é aqui que a gente vai analisar tudo para a gente poder montar o nosso gráfico. Beleza? Então, vamos lá. Ó. Então, primeiro caso. Vou chamar aqui de primeiro. X menor que menos 1. Então, quando eu olho para o x menor que menos 1, como fica o meu módulo? Beleza? Então, o primeiro cara é esse aqui, ó, x menor que menos 1. Então, minha função vai ficar assim, ó. X ao quadrado menos 5x menos 6. Se é menor que menos 1, é menor do que 0. Então, quando eu olho menor que 0, ó, para o módulo de x, a gente vai usar o menos x. Então, mais o menos x. Beleza? Ou seja, ó, o f de x aqui ficou x ao quadrado menos 6x menos 6. Então, vou guardar isso. Ó. Então, quando o domínio é menor que menos 1, olhar essa expressão inteira é o mesmo que olhar esse cara aqui. Ó.
Tá? Então, vou escrever aqui. Ó. Então, aqui, a gente vai usar x² menos 6x menos 6. Beleza? Tá. Agora, a gente vai olhar o segundo caso. E aí, quem é o segundo caso? É quando x está entre menos 1 e 0. Menos 1 menor ou igual a x, que é menor do que 0. Beleza? Então tá. Então vamos lá. Quando x é maior do que menos 1, para o primeiro módulo, a gente vai usar essa expressão. Ó. Menos x² mais 5x mais 6. Beleza? É maior que menos 1 e menor que 6 ao mesmo tempo, né? Então, 0 é menor que 6, está valendo. Mais, ó, x menor do que 0. Então, a gente vai olhar para o módulo x menor do que 0. Menos x. Show? E aí, a gente tem o seguinte, ó. Menos x², 5 menos 1, 4, mais 4x, mais 6. Então, aqui, essa expressão equivale ao módulo inteiro no segundo caso, ou seja, quando eu olhar nesse intervalo aqui, ó, de menos 1 a 0, é o mesmo que se eu estivesse olhando essa função aqui, ó, menos x² mais 4x mais 6. Tranquilo? Beleza? Agora vamos para o terceiro caso. Vou colocar aqui embaixo. Quando eu estiver olhando entre 0 e 6. 0 maior ou igual a 0, menor que 6, beleza? Show? Então vamos lá. Então, entre 0 e 6, ainda estou no primeiro módulo com a segunda igualdade, né? Então vai ficar menos x² mais 5x mais 6. Só que para o segundo módulo, que é o módulo de x, agora já tem um x positivo, ó, x maior que 0. Então, a gente vai usar mais x. Então, aqui vai ficar menos x² mais 6x mais 6, beleza? E, para o último intervalo, a gente vai utilizar o x maior ou igual a 6, né? Ou seja, quem é o meu f de x ali naquele intervalo? Maior que 6, mantém o cara dentro do módulo. X² menos 5x menos 6. Então, se é maior que x, maior que 6 é maior que 0, né? Então, fica mais x. Então, é a mesma coisa que olhar x² menos 4x menos 6. Beleza? Então, identificado tudo, vamos montar o gráfico, ver onde está a imagem e tudo mais, beleza? Vamos lá? Deixa eu abrir um slide em branco aqui. E aí vamos analisar. Ó. Então, quando o x é menor que menos 1, que é o primeiro caso... Tá, vamos lá. Aqui, ó. Menor que menos 1. Vou olhar x² menos 6x menos 6. Então, vamos fazer o estudo dessa parte aí, ó. Então, x² menos 6x menos 6. Vou igualar aqui a 0, para a gente poder achar as raízes e tentar montar o gráfico disso, tá? Então, delta aqui é igual a menos 6² menos 4 vezes A vezes C, 36 mais 24, 60. Então, x é menos com menos vai dar mais. Raiz de 60 é 2 raiz de 15, simplificado. Então, dividido por 2. 2A. Então, tudo dividido por 2 fica 3 mais ou menos
raiz de 15. Então, uma raiz, né, é o 3 mais raiz de 15 e a outra raiz é o 3 menos raiz de 15. Então, essa função graficamente, ela seria assim, ó. Duas raízes, parábola para cima. Uma raiz está aqui, que é o 3 menos. E outra raiz está aqui, que é o 3 mais. Só que reparem que as duas raízes estão fora do meu intervalo menos 1, menor que menos 1. Esse cara aqui, ó, o 3 menos, ele é menos 0, alguma coisa. Por quê? Porque raiz de 15 é 3, né? Então 3, vai dar 0, quando eu subtrair. O menos 1 está aqui, ó. Então, graficamente, o que a gente tem? Vamos fazer um resumão aqui para cima. Aqui está o menos 1. Como eu quero x menor que menos 1, a parábola vai parar aqui, ó. Tudo que eu tenho daqui para frente na parábola, isso aqui, ó, a gente não vai contar, porque o meu domínio é menor que menos 1, beleza? Então, graficamente, vai estar até o menos 1 apenas. Então, vamos descobrir qual é a imagem do menos 1 aqui, né? Se bem que não é a imagem do menos 1. Então, f de menos 1, vamos trocar. Vai ficar menos 1 ao quadrado 1, menos com menos mais, assim, ó, cancelou. Então, a imagem do menos 1 é 1. Beleza? Então, graficamente, tem que ir até o 1 apenas. 1 de imagem, beleza? Show de bola? Então, graficamente, ó, a gente tem esse primeiro princípio aqui, ó. Aqui é o eixo y, 1 de imagem. Então, já temos a primeira parte do gráfico. Show? Agora a gente vai olhar o segundo caso. Qual é o segundo caso? Quando eu estou entre menos 1 e 0. Beleza? Então, entre menos 1 e 0, a gente vai olhar para qual função? Menos x² mais 4x mais 6. Então, vamos fazer o estudo desse sinal aqui, ó. Menos x² mais 4x mais 6. Vamos fazer o estudo disso? Vamos multiplicar aqui por menos 1, para a gente poder achar as raízes. Então, a gente vai ter aqui, ó, delta igual 4 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. 16 com 24, isso vai dar 40. Então, a gente tem aqui, ó, x igual, menos com menos vai dar mais, 4, raiz de 40, 2 raiz de 10, dividido por 2. Então, a gente vai cancelar aqui. Beleza? Vai ficar com 2 mais raiz de 10. É uma raiz. E a outra raiz é 2 menos raiz de 10. Show de bola? Então, graficamente, né, a nossa parábola seria assim, né? Aqui é o 2 menos raiz de 10. Aqui é o 2 mais raiz de 10. Só que o nosso intervalo é de menos 1 a 0. Show de bola? Tranquilão? Então, se o nosso intervalo é de menos 1 a 0, esse cara aqui, ó, o 2 menos raiz de 10 é mais do que 3. Então, esse aqui é menos 1, alguma coisa. Tá? Então, quer dizer que o nosso glorioso menos 1 está aqui, ó. O menos 1 está aqui. Tudo bem? E esse cara aqui é maior que 0. Então, 0 está mais ou menos aqui, ó. Show? Beleza? Tudo bem? Só que a gente não pode esquecer, né, que a gente
não está olhando para esse cara aqui, né? A gente está olhando para esse daqui, ó, que é o nosso original. Então, nossa parábola não é voltada para baixo, né? Ela é voltada para cima. Tem que olhar para o original, né? Então, graficamente é assim, né? Beleza? Show? Como eu estou olhando entre menos 1 e 0, eu estou pegando só essa parte aqui da parábola, ó. Só isso aqui, ó. Então, as raízes a gente não vai olhar. A gente vai olhar só essa curvinha aqui da parábola. Beleza? Então, entre menos 1 e 0, a gente vai pegar só a curvinha da parábola. Show? Tranquilão? Beleza? Tudo bem? Né? Então tá. Bom, e aí, né? Isso aqui não tem nem vértice. Ainda é parte crescente. Porque o x do vértice vale 2, né? Menos b sobre 2a. Então é só a parte crescente, é só assim, ó. E aí, quando o x é 0, o y é 6, ó. Vai bater aqui, ó. E quando o x é menos 1, se a gente trocar, vai ficar menos 1, menos 4 mais 6, vai dar 1 de mais. Então, tá aqui a nossa parte do gráfico. Beleza? Então, até o 0, a gente tem essa curvinha. Tá. Agora, a gente vai olhar o terceiro caso. Que questão bonita, hein? Então, quem é o terceiro caso? É o intervalo entre 0 e 6. Show? Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Ó? Quem é a minha função entre 0 e 6? Menos x ao quadrado mais 6x mais 6. Beleza? Então, vamos fazer o estudo desse sinal. Dessa função aqui, ó. Vamos igualar a 0. Então, reparem que isso aqui é o contrário do primeiro caso. Ó. X ao quadrado menos 6x mais 6. Então, é o contrário desse. Isso aqui era a parábola para baixo. Aqui é a parábola para cima. Com as mesmas raízes. 3 menos raiz de 15. E 3 mais raiz de 15. Tudo bem? Esse cara tá antes do zero, né? Ele é negativo. Menos 0, o zero está aqui. Então, a gente não vai contar com ele. A gente vai contar daqui para frente. Só que 3 raiz de 15 é maior que 6. O 3 está aqui, ó. Perdão, o 6 está aqui, ó. Então, nosso gráfico vai ser só esse pedaço, ó, de 0 a 6. Então, daqui para cá não serve e esse aqui também não serve. Beleza? Tudo bem? Então, como é que eu tenho aí um resumo do gráfico aí? De 0 até o 6, ó. Então, qual é a imagem do 6? Né? Vamos trocar aqui por 6. 36 menos 36. 36 menos 36. 0, não é isso? Então, o f de 6 dá 6. Então, graficamente, isso aqui cresceria e voltaria para o 6. Ó. Faria assim, ó. Beleza? Tranquilão? Então tá. E o último caso, que é quando x é maior ou igual a 6. Show? Isso aqui está onde? É x ao quadrado menos 4x menos 6. Então, esse cara é o contrário do que eu tenho aqui, né?
Então tá assim. Beleza? As raízes são 2 menos raiz de 10 e 2 mais raiz de 10. 2 mais raiz de 10 está aqui. O 6 é depois. Então tá essa parte crescente, ó. Então ficaria assim. Beleza? Vou pegar só esse pedaço do 6 para frente, ó. Tranquilão? Belezinha? Questão bonita aí, hein? Então, com o gráfico pronto, né, e com as ideias em ordem, vamos analisar os itens. Letra A. F é decrescente quando eu olho de 2 até 6. Então, vamos pegar nosso gráfico aqui, ó, de 2 até 6. O 2 está aqui. Tem que obedecer a parte do terceiro caso, ó. Só que no terceiro caso, o que acontece? O x do vértice é o 3, ó. Então, de 0 até o 3, a função não é decrescente, a função ela é crescente, ela está subindo aqui, ó. Tá? Então, nesse pedaço, ela é do 2 até o 3, ó, ela é crescente. Do 3 para frente, ela diminui. Tá? Então, o item é falso. Entre menos 1 e 4, ela é crescente. Ó, menos 1 e 4. 4 está aqui, ó. Não, ela é crescente até o 3. Aí do 3 para o 4 ela diminui. Tá? Então o item é falso. O domínio é todo x maior ou igual a zero? Não, o domínio aqui é reais, né? Beleza? Não tem restrição nenhuma, o domínio aqui é reais. Tá? Falso. A imagem é o y maior ou igual a 1? Vamos ver pelo gráfico, ó. Imagem, ó. Graficamente, a menor imagem é 1. Não tem gráfico abaixo do 1. Só tem gráfico para cima do 1. Beleza? Então, realmente, esse é o nosso gabarito. A imagem é maior ou igual a 1. Então, gabarito, letra D. Beleza? Então, vamos analisar o último item. O item é: possui duas raízes reais? Graficamente, a gente pode perceber que não tem nem raiz real, né? Ó, o gráfico não encosta no eixo X. Beleza? Tranquilo? Então, gabarito, letra D. Questão aí bem bonita, hein? Módulo sempre dá esse caôzinho aí, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham compreendido. Se gostou, compartilha com os amigos aí, compartilha com quem você quiser. Não deixe de participar nos comentários, hein? Com sua dúvida, sua crítica, sua sugestão é muito importante, muito bem-vindo. Se você não é inscrito, cara, tá esperando o quê? Se inscreve no canal e ativa o sininho de novidades, porque sempre vai ter algo novo pra você aqui. Beleza? Então é isso. Futuro oficial, futuro mercante. Tudo de bom pra vocês aí. Bons estudos e até a próxima, hein? Valeu!